não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Os seus juízos serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Põe em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incolume. Vamos orar mais uma vez pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo conforto da Tua palavra que acabamos de ler. Essa palavra que para nós é o refrigério da nossa alma. Porque cremos que o Senhor, como diz na sua palavra, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, diante disso, Senhor, a nossa alma encontra repouso no Senhor, porque Tua palavra é fiel e é verdadeira, e cremos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Grupo. Salve a igreja com a paz do Senhor. Quem puder abrir em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal qual, que não será destruído. Daniel viu em suas visões um filho do homem chegando na presença do ancião de dias, que representava o próprio Deus. E esse filho do homem foi dado povos, línguas, nações, para que o servissem, o adorassem. Esse filho do homem é o próprio Jesus Cristo. Ele recebeu um reino eterno que nunca será destruído. Os anjos e os anciãos estão diante da presença do Senhor. Eles não param de cantar a nenhum momento. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Jesus é o centro da adoração no céu. E no seu coração, quem é o centro da adoração? No céu reina paz, porque eles não param de cantar. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. No seu coração vai reinar a paz, quando você não parar de cantar. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Tu reinas, Senhor, no trono dos céus. A criação, os anjos, tudo se prostra aos teus pés e te adora. Faça isso agora pela manhã. Amém? Tu reinas. Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar.
do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegres de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolador,
Sempre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Os judeus achavam que o reino daria um banquete com o Messias restrito ao povo judeu. Mas se esqueceram de uma profecia do Antigo Testamento que dizia: em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Ele é a luz dos gentios, ele é a luz do mundo. Jesus não era só o Messias dos judeus, mas o nosso Messias dos gentios, para reunir todos os povos em um povo só, um povo eleito, a Igreja Santa do Senhor. Que você hoje possa agradecer a essa luz do mundo, a luz dos gentios. Nós colocamos toda a nossa esperança nele. Salomão disse isso: se você for sábio, a sua esperança não vai decepcioná-lo. Se você for sábio, a sua única e verdadeira esperança vai ser o Senhor, só Ele. Ele é a luz do mundo. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, Jesus pagou um
derramou a sua alma na morte. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós não precisamos de nenhum motivo para te amar. O Senhor é totalmente amável, Senhor, totalmente digno, maravilhoso para nós. A gente não precisa que o Senhor faça absolutamente nada para a gente te amar, porque nós te amamos por quem Tu és, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Tu és totalmente amável, Deus, totalmente amável. Amém, amém. Ao som dos instrumentos, nós ainda vamos orar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor em oração nesse momento. Você que está em casa, feche seus olhos nessa hora. Você que por algum motivo não pode fechar os seus olhos, mas pare um pouquinho, com os olhos abertos mesmo. Eleve seu pensamento ao Senhor em oração. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de nós. Ele permitiu tudo isso no momento em que a tecnologia está nos ajudando a nos reunirmos, a estarmos aqui em oração. Deus tem tido misericórdia do Brasil, porque nossas autoridades não têm impedido que nos reunamos virtualmente, que possamos vir à casa do Senhor e dar o nosso melhor para Ele, nós que somos o grupo de louvor, aquele que prega a palavra, para que pessoas sejam alimentadas. Temos motivo para, em meio a toda essa crise, nós agradecermos ao Senhor. Estamos aqui nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor. Então aproveita esse momento em que você está em casa. Nós vamos juntos orar. Vamos orar também por aquele que vai trazer a palavra de Deus nessa manhã, nosso irmão Josinaldo. Quero convidar ele aqui à frente. Ele já vai vir, ficar aqui no púlpito e nós vamos estar orando. Para que não seja ele apenas que fale. Para que não seja apenas o seu intelecto que seja usado nessa manhã, mas que ele seja usado pelo Espírito Santo de Deus. E que vidas sejam alcançadas aqui. Poucas pessoas estão, mas muitas pessoas que estão em casa sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Então, nesse momento, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, porque é pela Tua misericórdia nessa manhã que nós não fomos consumidos, que nós não fomos tomados pelo medo, que nós estamos aqui, Senhor, é pela Tua misericórdia, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti nessa manhã. Mas nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo sol que brilha, pela chuva que cai, pelo alimento que ainda existe nos mercados, pelo alimento que ainda nos alimenta, Senhor, que chega até as nossas mesas. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela nossa família, Senhor.
Obrigada até mesmo por esse momento de dificuldade, de aflição, de dor, que muitos estão passando, um pouco mais do que outros, Senhor. Mas queremos dizer nessa manhã, Tu sabes todas as coisas. E Tu continuas no domínio de todas as coisas. E tudo isso vai trazer um grande bem para toda a humanidade, Senhor. Porque quando Tu pensas, Tu não pensas como nós. Temos uma natureza egoísta. Nós queremos o melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Mas Tu queres o melhor para a humanidade, Senhor. E se Tu estás permitindo tudo isso, se Tu estás permitindo que todo mundo passe por tudo isso, nós vamos sair melhores dessa crise, Senhor, dessa guerra, Senhor, onde muitos estão, Deus, dando suas vidas para salvar outras pessoas. E nós queremos nesse momento entregar todos os profissionais de saúde nas Tuas mãos. Eles são soldados nesse momento e eles precisam ter coragem para atender, eles precisam ter força, ter saúde. E nós pedimos pelos profissionais de saúde no Brasil e no mundo todo, Deus, mas eles precisam da Tua direção e pedimos a Tua sabedoria, Senhor, para que tenhamos, Senhor, o tratamento para esta doença, Senhor, e que muitos sejam curados e restaurados, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça sobre os cientistas, sobre os estudiosos, Senhor, para nos trazer a cura devida a esta enfermidade. Senhor, muito obrigada. Se pudéssemos, passaríamos amanhã, Senhor, falando contigo, porque é tão bom estar na Tua presença. Mas queremos também nessa manhã Te agradecer pelos sonoplastas, pelos que estão dando apoio a esse som, por todos que Te louvaram, Senhor, pela Igreja Congregacional Diamantina, onde aqui, Senhor, aos domingos nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelos nossos pastores, os nossos obreiros, que nos ensinam muito mais do que viver um pouco melhor aqui, humanamente, emocionalmente falando, Senhor, mas que nos ensinam, Senhor, a palavra verdadeira. Muito obrigada por estes. Agradecemos a vida do nosso irmão Josinaldo, que está aqui hoje para usar da palavra e trazer para nós, Senhor, o alimento espiritual. Mais uma vez Te pedimos que ele não fale apenas o que ele preparou intelectualmente, mas que ele seja usado e que ele esteja sensível à voz do Teu Espírito Santo. Agora Te pedimos por todos que estão escutando em casa essa palavra. Prepara os corações, que a semente caia numa boa terra e possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Que mesmo nessa quarentena possamos estar frutificando em amor, em comunhão, em mudança, em buscar mais ao Senhor, em orar mais e em conhecer mais a Tua palavra. Senhor, muito obrigada por tão grande oportunidade de estar e continuar na Tua presença e Te adorar na Tua casa. Em nome de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Bom dia, graça e paz. Confesso que estou muito emocionado, porque é uma situação bem diferente, né? Daquilo que nós estamos acostumados. E acho que há quase 2 meses que eu não vim à igreja, depois dessa parada, dessa quarentena. Estou vindo hoje e, como disse Ismael na quinta-feira, a gente olha para os bancos vendo vazios, mas lembra de vários irmãos, né? E daqueles lugares que eles ocupam. Mas uma coisa a gente tem certeza e convicção, de que Deus está aqui. Deus está aí, aonde você está, porque Ele é onipresente. Ele ocupa todo o espaço, todo lugar. Ele é infinito. E é essa perspectiva, é essa visão, é essa certeza que nós temos, que nos sustentam nesses momentos difíceis. Nós vamos hoje meditar num salmo muito emblemático,
o Salmo 73. É uma oração de um antigo levita, Asaf, em que ele sente-se tolhido pelas circunstâncias da vida, e muitas dúvidas chegam a pairar na sua mente, porque ele olha de uma ótica humana a situação de alguns homens que para ele parecem indestrutíveis, parecem intocáveis. E neste salmo ele vai expor toda a sua angústia, toda a novela que se constituiu na sua vida durante aqueles momentos. Mas nós vamos ver o quanto Deus é maravilhoso. Então abra sua Bíblia no Salmo 73, são 28 versículos, uma oração extraordinária, que ficou registrada no cânon, no livro dos Salmos, com certeza, para nos abençoar no dia de hoje e em todos os dias de nossa vida. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaça com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A que tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Nós vamos louvar com um hino. Meus amigos, irmãos, uma dúvida como essa que esse homem teve seria até normal se fosse alguém desprovido de fé,
que vivesse uma vida distanciada de Deus, alienado das coisas de Deus. Mas o salmista, o autor deste salmo, era um levita, descendente da tribo de Levi, e que se destacou no louvor ao Senhor, quando ainda lá nos tempos de Davi, que a arca estava na casa de Obed-edom, e que Davi tentava trazê-la para Jerusalém, aonde seria o centro da adoração, aonde os judeus para ali iriam se dirigir todos os dias, todos os anos, nas festas principais, e ali adorar o seu Deus, e a arca era este grande símbolo. Foi Asaf, um dos principais, que comandou aquela procissão de louvor até a tenda lá em Jerusalém, onde a arca ficaria, e mais tarde o templo. E também na adoração do templo de Salomão, filho de Davi, quando foi feita a consagração do templo, Asaf estava lá. E ele se tornou o líder dos louvores, do culto a Deus. Também era profeta, porque nos seus salmos, tanto este 73, como o Salmo 83, há palavras proféticas. E também este homem, como nós lemos o próprio Salmo 73, era um salmista. E pelo menos 11 salmos são que tem a autoria dele. Então, era uma pessoa de Deus, uma pessoa íntima com Deus. No entanto, ele chega a um momento crítico de sua vida, em que nós vamos ver aqui. Mas o interessante é como este salmo começa. Ele começa com o fim. O versículo 1 ficaria na nossa cultura, na nossa gramática, na nossa escrita. Com certeza ele ocuparia o epílogo dessa oração. Mas era parte da cultura judaica, dos antigos judeus, começar alguma experiência contando logo o desfecho da experiência. E depois iriam narrar, detalhar o que havia ocorrido. E percebam que no versículo 1, ele vai dizer: certamente Deus é bom para Israel. Mas ele conclui esse primeiro versículo dizendo: para os puros de coração. Para aqueles que se dedicam, para aqueles que creem, para aqueles que entendem que a existência de um Deus trino, um Deus onisciente, onipotente e onipresente, não é história de um povo antigo, mas é uma realidade que nos sustenta e que, por fim, nos dará a vida eterna. Os que assim vivem e nessa perspectiva caminham, com certeza, para estes, Deus é misericórdia, Deus é bom. Não esqueçamos que Ele também é justiça. Pois bem, esse salmo está dividido em duas partes. Podemos dividi-lo em duas partes. Do versículo 1 ao 20, o salmista Asaf em conflito com a situação dos maus. Ou seja, Asaf e os maus constituem a primeira parte desse salmo. E do versículo 21 ao 28, Asaf e o exaltado, Asaf e Deus, Asaf e, por fim, a resposta final das suas dúvidas, da sua luta interna, isso que sustenta a filosofia até os dias de hoje, esses questionamentos dos porquê, porque era exatamente isso que o salmista estava questionando: por que prospera o justo, por que prospera o ímpio e o justo não é recompensado? É esse o tema deste salmo. Então vejamos, do versículo 1 ao 20, esta luta de Asaf com os maus. E na primeira parte desta luta dele com o mal, nós vamos ver a sua consternação, que está do versículo 1 ao 16.
O salmista Asaf está profundamente perturbado com duas coisas. Duas coisas. A primeira dela, a prosperidade dos ímpios. Que ele vai narrar isso do versículo 3 ao 12. E dentro dessa visão, e dentro desse negativismo que o abatia, dentro dessa visão troncha, humana, que ele pensava, dos seus achismos, ele vai observar o rico desfrutando riqueza e saúde. Ele impõe isso, ele explicita isso nos versos 3 e 4, como está aqui. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Ele dá a ótica dele, do setor onde ele estava, do sofrimento que ele estava vivenciando, ele olhava no geral e achava, dizia, vida boa é a do vizinho. A gente não costuma usar essa expressão, né? Porque às vezes vê o cara sair num carro novo, vê uma casa bonita que ele mora, um emprego bom, mas, gente, nós não estamos lá no dia a dia, no cotidiano, como está o relacionamento dele com a esposa, com filhos, a própria empresa, enfim, como estão as questões interiores. E a exemplo de Asaf, na maioria das vezes a gente fica olhando para o externo, olhando a casca, quanto muitas vezes o miolo está totalmente estragado, apodrecendo. E esse mal assola-nos sempre. Este salmo para mim tem um significado muito grande, como toda a Bíblia, porque numa madrugada, sem sono como em muitas outras, eu não conseguia dormir e me levantei e fui buscar um texto na Bíblia para me confortar, porque eu estava com esses questionamentos como Asaf. E quando abro, deparo-me com esta leitura. E naquela hora eu me aquebrantei muito e pedi perdão a Deus, porque não é o que tem, não é o que a gente é aqui que significa alguma coisa, porque tudo cessará, tudo findará, e só aquilo que fazemos para Deus, e só aquilo que tem em nós de Deus, é o que fica para a eternidade. Então, nessa consternação de Asaf, ele olha a prosperidade do ímpio, e isso impacta negativamente. E isso levanta nele questionamentos terríveis. Não é? Outra coisa dentro dessa visão, ele acha que eles não têm temores ou problema. Vejamos o versículo 5, estão livres. Asaf pensando, isso era o pensamento dele, olha, estão livres dos fardos de todos, não são afligidos por doença como os outros homens. É porque é difícil, gente. Quando o problema assola na nossa vida, quando a coisa é com outro, é fácil a gente até aconselhar, dar uma palavra de conforto, mas quando a dor atinge-nos a nós mesmos, quando é pertinho de nós, quando é dentro da nossa casa, quando é na nossa vida, é muito difícil. E não só Asaf teve estes problemas, estes questionamentos, muitos santos da Bíblia, e muitos santos nos dias de hoje, homens e mulheres de Deus, realmente cheios de Deus, passa por esse deserto, e já disse alguém que deserto é o lugar e o momento onde vivenciamos provações, privações e solidão profunda. Isso é deserto. Não é um lugar agradável, hospitaleiro, aprazível, exótico, é até exótico, mas não paradisíaco, com uma visão de uma ilha, de uma praia, de um recanto cheio de vida. Deserto é significado de morte, de luta. Mas deixa eu dizer para você, que me escuta nesta manhã, aonde você está, e que vai ouvir em algum momento, é na areia escaldante do deserto, aonde são forjados
os verdadeiros soldados de Cristo. Então Asaf olha e diz, não, eles não têm fardos, eles estão bem. Alguns estudiosos acham que Asaf ele compôs esse salmo, ele entrou nesse parafuso nos dias de Absalão. Quem foi Absalão? Filho de Davi, rapaz belo, um moço que se destacava, filho do rei, mas que num dado momento se rebela contra o pai, vai para a porta da cidade agariar fãs. Não é? O que os homens costumam fazer hoje? Dando às vezes esmolas, fazendo afago no povo, com o que é do povo, para conquistar o coração das pessoas. Foi o que essa prática antiga, Absalão fez isso nas portas de Jerusalém, para atrair o povo para si e se rebelar contra o pai, e depois se rebela contra o pai, usurpa a coroa, o reino, o trono por uns tempos. E talvez nesse contexto em que Davi foi humilhado, foi expulso da cidade, foi para o deserto de Judá, foi se alojar em cavernas desertas, sombrias, e seu filho usurpador lá no trono, chega para esse servo de Deus, esse levita, esse chefe do louvor, esses questionamentos, de que ele olhava aparentemente a vida externa de Absalão e dizia, o cara é bonito, porque a Bíblia diz que era um dos jovens mais belos da sua época. O cara está no poder, o cara tem dinheiro, o cara tem todo mundo seguindo ele, e estamos nós aqui refugiados no deserto da Judéia, um dos lugares mais inóspitos e estéril da terra. O que é isso? Vale a pena servir? Esse foi o questionamento. Mas também, ele via dentro dessa visão que esse ímpio, que esse que prospera na sua impiedade é orgulhoso e cruel. Vejamos o versículo 6. Por isso o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade. Quantos gostam de usar a carteirada? Vocês já ouviram essa expressão? E só usa a carteirada, só costuma da carteirada quem está no poder, quem está em evidência, quem tem. Aquela pessoa simples, humilde, um Zé Ninguém, desculpe usar esta expressão, ele não tem coragem, às vezes, nem de se apresentar na coletividade. Mas aquele que galga poder, conquista riqueza, começa a mudar seu comportamento. Muitos esquecem até a origem, as suas origens. Sua família humilde que ficou lá no sítio, naquele bairro simples que ele morava, naquela rua humilde, de pessoas simples, popular. Isso é comum, isso está acontecendo agora. E não basta olharmos, enxergarmos no poder que domina no nosso país. Os homens que alçaram o poder político, em todas as esferas dos poderes que constituem a nossa república. Como são diferentes daquelas pessoas que muitas vezes candidatos a vereadores buscavam, iam, e até fazem isso hoje, mas só no tempo de querer alguma coisa em troca. Mas depois mudam completamente, totalmente, e se distancia dos demais mortais como se fossem semideuses, como se fossem personagens do Olimpo, se assim existisse essa mitologia. Pois bem, isso causava essa consternação no salmista, no servo de Deus. Ele via o orgulho, mas enquanto nós estamos aqui abatidos, defenestrados daquilo que nós justamente ocupávamos e era nosso por direito, fomos extorquidos de tudo isso. E esses ímpios, esses malvados, estão cheios de orgulho, de arrogância. Aqui na cidade de Campina Grande, na década de 80, tinha um advogado muito orgulhoso, que ali no calçadão, batia no bolso de sua calça de linho e dizia, meu Deus é meu dinheiro. Esse homem hoje
não existe, acho, se existir, são os restos mortais, os ossos sepultados, porque tudo passa. O rei Davi passou, o grande império assírio passou, os egípcios passaram, a Síria passou, os babilônios, os persas medos passaram, o império de Alexandre o Grande, o macedônio passou, o império romano ruiu ante a invasão dos bárbaros. Hitler não existe mais. Os grandes estadistas, cientistas como Einstein, Pasteur e tantos outros passaram. Você que está no poder hoje vai passar. Isso é uma constatação e nós vamos ver aqui. Você que está sofrendo hoje vai passar. Sabe por quê? Porque o dia de sorrir passa, mas o dia de chorar passa também. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Outra coisa que consternava o salmista é porque ele achava que eles possuíam tudo. Olha o versículo 7. Do seu íntimo brota a maldade, de sua mente transbordam maquinações. Ou seja, mesmo eles agindo com maldade, mesmo eles maquinando o mal, e maquinar o mal aqui, meu amigo, você que está me ouvindo, não só é tentar contra a vida de alguém, mas é roubar alguém, é ser desonesto com alguém. Você sabia, amigo, que quem é desonesto e que ocupa poder, principalmente poder público, a sua desonestidade causa mais mortes do que aquele que muitas vezes, que está errado e muito, assalta um transeunte, porque muitas vezes causa um mal ao indivíduo, ou no máximo a uma família. E você que é desonesto, e que está ocupando cargos públicos, e que está usando sua influência desonestamente para o seu próprio proveito, você está matando muitos. Quando não mata fisicamente, está matando psicologicamente. Pense nisso. E isso causava em Asaf, servo de Deus, essa consternação, essa inquietação, essa incerteza, se realmente ele estava fazendo o que era certo. E por fim, ainda dentro dessa questão da prosperidade do ímpio, ele observou que eles são arrogantes diante de Deus e das pessoas. Pois vejamos dos versículos 8 aos 12, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arroga para si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Aumenta suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. O salmista observando as bobagens, as coisas terríveis que esse homem mau, que esse ímpio praticava, não só em atos, mas em palavras, né? Ele disse, não, peraí, eu estou adorando a Deus, meus lábios se abrem para adorar a Deus, exaltar a Deus, e eu estou nessa pindaíba, e eu estou nessa sequidão, nesse deserto que parece que não vejo sequer uma palmeira no caminho para me proteger um pouco do sol causticante que me abrasa. E esse indivíduo não só vive desajustadamente, desonrosamente, mas abre a boca e achincalha e menospreza não só a Deus, mas aos seus semelhantes, porque ele se acha o rei da cocada preta. E não é isso que nós temos observado?
Percebam, não só indivíduos, mas a própria mídia, a sociedade como que quase num todo, desprezaram Deus. Alguém chegou a dizer, há séculos passados, acho que foi Nietzsche, que Deus estava morto. E o niilismo tem abrangido uma fatia enorme, até mesmo daqueles que não cursam um curso acadêmico na universidade, mas pelo próprio costume, pelo que tem sido disseminado pelas grandes mídias. Esse niilismo tem adentrado nos lares ricos e pobres da nossa sociedade e Deus está sendo escanteado. E o pior, gente, Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, que o pior julgamento de Deus para um ser humano é Deus deixá-lo entregue às suas próprias vontades. E é o que acontecia aqui com esse ímpio, descrito por Asaf. Ele arrogava, ele dizia, não, que céu que nada, o céu é aqui na terra e o inferno é aqui também. Quantas vezes a gente escuta isso, né? O indivíduo, porque tem uma vida abastada, pode passar férias na Europa ou em algum lugar paradisíaco, abrindo aspas, quem está passando férias agora em lugar nenhum? Olhando os lugares paradisíacos, vamos usar uma expressão, né, de publicidade das agências de turismo. A gente olha ilhas paradisíacas, exóticas, aqui próximo de nós, o litoral sul de Pernambuco, com aquelas praias belíssimas, estão parecendo lugares assolados pela guerra. Não de destruição assim, mas deserto, totalmente desertos. Hotéis 5 estrelas fechados. Lá em Natal, um hotel como Séries, um hotel 5 estrelas, acho que o mais luxuoso lá de Ponta Negra, daquela via costeira, fechado. Olha aí, gente. Então, o salmista ainda não estava olhando esse outro lado da moeda, ele vai chegar lá, mas por enquanto ele estava sendo consternado, abatido, desolado, porque só estava olhando o momento, o já, o agora. E eu quero usar uma expressão popular, que é muito comum para nós: o apressado come cru. Pois bem, essa arrogância, essas blasfêmias provenientes da boca desse ímpio, fez o salmista, no versículo 13, dizer: foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Não valeu a pena, não valeu, porque eu estou aqui sendo pisoteado, humilhado, estou passando por dificuldade, a crise veio pela quarentena e ela não atingiu grandes figuras da nossa sociedade, mas eu, servo de Deus, estou aqui passando por sérias dificuldades financeiras, psicológicas, todas o que pode se juntar num balaio só e trazer de amargura e de aflição para a vida de alguém. Era essa a visão de Asaf. Mas outra coisa que o consternava, que o afligia, a dor do justo. E isso está exposto no versículo 2 e no versículo 13 ao 16. E dentro dessa dor que o justo enfrenta, ele no versículo 2 vai mostrar que o justo, o que serve a Deus, esteve prestes a cair. Percebam que ele diz no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Que situação! O homem líder do louvor no templo lá em Jerusalém. O homem da descendência de Levi, exatamente a tribo que havia sido separada não por homens, não por uma assembleia formada por pessoas falhas, mas a tribo separada pelo próprio Jeová, pelo Deus do pacto, o Deus da aliança, para serem aqueles que ministrariam o culto, que
seriam os mantenedores da liturgia cultica, fazendo toda a prescrição e antevendo o advento do Messias que um dia viria e veio para restaurar todas as coisas e restaurar o homem para Deus. E este indivíduo está agora dizendo: eu estive quase revelou os meus pés, quase eu escorrego. Porque quando a gente olha, com visão de urubu, desculpe a expressão, só vamos ver carniça, só vamos ver morte, só vamos ver destruição, só vamos ver corpos em decomposição. Mas quando olhamos com a visão de Deus, com a visão de águia, os montes podem serem altos, os obstáculos intransponíveis, mas o próprio salmista, o próprio servo de Deus vai dizer: eleva os meus olhos, de onde me virá socorro? Em si próprio, dentro dele, o Espírito de Deus o convence, e ele vai agora abrir a boca numa declamação, não determinando, não de positivismo, não de esse malabarismo de prosperidade que existe por aí, mas numa certeza de Deus em sua vida. Ele vai conclamar aos quatro ventos, ele vai declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, ele está dizendo: o meu socorro vem daquele que não é apenas presidente da República do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer outra grande potência, que inclusive neste momento também estão assolados pelo inimigo invisível, um pequeno vírus. O meu socorro não vem da coroa britânica, que por sinal é mais simbólica do que atuante. O meu socorro não vem de uma estrela de primeira grandeza que engole o sol como se fosse apenas uma mancha. O meu socorro vem do Criador de tudo isso e de todas estas pessoas. Quando ele diz que esse socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, é porque ele está dizendo: o meu socorro é daquele que fez tudo, que pode tudo e que sabe tudo. Amém? Então, o salmista está dizendo aqui que pela dor do justo, esta dor aguda deste servo de Deus, ele teve prestes a cair. Ele vai dizer no versículo 13, ainda dentro desta dor do justo, né? Sua vida de pureza parece não ter recompensa. Que foi o que nós lemos, né? No versículo 13, ainda há pouco: certamente foi inútil manter o coração puro e levantar as minhas mãos e lavar minhas mãos na inocência. Isso não era um pouco sofrimento, que esse homem estava passando. Tem outro levita que compõe o Salmo 88, se não me engano é Emã, que ele começa o Salmo falando de tristeza, de dor, e termina o Salmo falando de trevas. É incomum, o Salmo 88, ele é um ponto fora da curva na leitura dos demais salmos. Porque todos os salmos que os salmistas começam fazendo declarações de dor, como Davi no Salmo 13, que acha-se esquecido por Deus, pensa que Deus se virou contra ele, mas lá do meio para o fim, ele chega à revelação de que no meio da dor, no meio da tempestade, Deus está com ele. Mas Emã, lá no Salmo 88, ele começa com sofrimento e termina com sofrimento, termina com treva. Porque é isso uma realidade, Isso é uma realidade na vida de todo filho de Adão, que um dia nasceu aqui e que um dia nascerá. Essa passagem pelo planeta, por esse estágio material, não foi prometido pelo Criador uma caminhada segura, tranquila, mas uma chegada segura, ele assim o promete.
Então não venha para Deus, não busque a Deus, não sirva a Deus para querer tirar uma casquinha de Deus, para querer se aproveitar de Deus, para querer fazê-lo de o Papai Noel da sua vida. Mas sirva a Deus pelo que Ele é. Ame-o pelo que Ele é. Porque com certeza quem é discípulo de Jesus, como foi lá no primeiro século, e por séculos que se seguiram, vão se sentir honrados por sofrer pelo seu mestre. Mas o servo de Deus está aqui nesta luta, renhida por conta dessa situação dos ímpios. Ainda ele observa que essa pessoa, ele, o servo de Deus, que serve a Deus, é constantemente importunado por problemas. Vejamos os versículos 14 ao 16. O que é que diz aqui? Pois o dia inteiro, olha o que ele diz, gente. Sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele sente que os dias de lazer, os dias de refrigério, parece que não existe. Ele até está tendo aqui uma visão meio que mesquinha. Porque não é verdade isso aqui. Tudo passa até o dia da luta. Mas quando estamos no meio da luta, é uma comparação. Quando a pessoa está enferma, tem cama boa, tem travesseiro confortável, tudo incomoda. Se vira para um lado, por exemplo, eu que tenho problemas de dor de coluna, quando estou na crise, viro para um lado, boto o travesseiro, mudo, não tem posição. É por isso que o hospital ele pode ser o sírio-libanês, o mais suntuoso e luxuoso do planeta. O indivíduo que está lá como paciente, ele não usufrui nada daquilo ali, nem da comida, nem do ambiente, porque o sofrimento tolhe. O sofrimento arranca todo o prazer. A dor nos torna muitas vezes irracionais. No meio da dor, aquele pai sereno, aquele cidadão pacato, no meio de uma dor de ver um filho assassinado ou brutalmente agredido, ele às vezes desfere até contra a vida de alguém que fez aquilo com um filho. Porque a dor nos embrutece, e o salmista vai reconhecer isso. Ela tira a nossa razão, o senso da razoabilidade é apagado pela dor. E esse homem chega a dizer: gente, como servo teu não tem dia de descanso? Tem. É porque a dor daquele momento estava apagando os momentos bons, os momentos de refrigério. Jeremias estava contaminado também por esse vírus, quando ele está compondo Lamentações de Jeremias. Se vocês lerem o capítulo 1 até o capítulo 3, verso 19 ou 18, ele vem só contando coisa ruim. Ele vem só fazendo uma narrativa negativa, até que ele chega e diz: epa, peraí, não é só cativeiro não é só sofrimento não, tem coisas boas demais, e peraí, uma das melhores, e aqui eu tenho certeza, é que a misericórdia do Senhor é a causa de ainda estarmos vivos, mesmo no cativeiro. Aí ele vai dizer: sabe de uma coisa? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e não o negativismo, e não só o problema, como Asaf estava aqui dizendo neste versículo, que, olha, o ímpio, o versículo 14, o dia inteiro eu sou afligido, toda manhã eu sou castigado. Não, Asaf, vai ter aflição, Asaf, mas tenha bom ânimo, Asaf. Jesus, o cabeça, o Senhor, o leão da tribo de Judá, aquele que acabamos de cantar numa canção, ele diz: eu venci o mundo,
como que terminando sua frase, você também comigo vai vencer. Versículo 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. O que é que Asaf está dizendo aqui? Se eu tivesse, tudo isso me afligiu, mas eu aguentei calado. Eu só desabafei com Deus. Olhe bem, há uma diferença, viu, amigo? Você que escuta, meu irmão. Em desabafar com Deus, lá no seu quarto, como instruiu Jesus no Sermão do Monte, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, e teu pai em secreto vai te abençoar. É diferente do que você fazer um rosário de lamentações, um milindre, se mostrar uma pessoa, um coitadinho, um pobrezinho, que está sendo injustiçado pelas circunstâncias, pelo sistema, pelo próprio Deus. Isso não agrada a Deus, isso não é saudável, e isso vai acarretar em mais problemas ainda. E Asaf reconhece isso. Ele diz, olha, se tudo isso que eu passei, eu tivesse aberto minha boca audivelmente, verbalmente, e tivesse divulgado isso para os meus assistentes, para aqueles que estão sob o meu comando, se eu tivesse deixado isso declarado de alguma forma, eu teria entristecido os teus filhos. Por quê? Porque já pensou o que era que aqueles discípulos que seguiam Asaf, que eram alunos de Asaf, iriam dizer, mas se o mestre é esse homem que se descabela fácil, que não tem um consciente emocional, uma força emocional, que possa sustentar nessa hora difícil, um consciente da adversidade, que possa enfrentar essa luta. Se ele não tem, e nós? E nós, como ficaremos? Se ele é o líder, se ele é tão próximo de Deus e está assim, e eu, que não tenho tanta proximidade? Porque geralmente é assim que a gente analisa as coisas desta vida. Mas Asaf foi coerente, foi prudente, é a palavra correta que cabe aqui. Ele disse, ainda bem que eu fui moído, que eu fui traçado pela luta, mas eu só desabafei com Deus. Por isso essa oração de Asaf é tão importante para nós. No versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. É por isso que a filosofia vive de questionamentos, né? Ser ou não ser? Eis a questão. E para responder esse ser ou não ser de Shakespeare, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. É muito difícil entender porque alguém de bom caráter, de boa índole, mais ainda, que serve a Deus piamente, enfrenta tantos dissabores, é tão injustiçado, muitas vezes não é reconhecido em nada. É difícil compreender isso. Nós não estamos aqui pregando o masoquismo, aquela coisa de você se retirar para viver no monegismo, no mosteiro, monegismo, no mosteiro, né? Na clausura, não. Mas é fato que a dor, como diz o salmista no Salmo 20, versículo 1, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Ou seja, o dia da angústia é fato, e acontecerá na vida de todo filho de Adão, em menor ou em maior intensidade, mas acontecerá. Aí ele está deixando claro aqui no versículo 16, que é muito difícil entender isso. É muito difícil. Mas agora, irmãos, nós vamos para o esclarecimento que o salmista vai ter da parte de Deus. Está no versículo 17 ao 20. Porque é aí que ele vai perceber que essa vida em condomínio de luxo,
viagens em primeira classe, iates, adereços de ouro, diamante e de outras pedras preciosas. Vida palaciana não significa vida eterna. Não significa ausência total de problema, mesmo que lá da favela, mesmo que lá da periferia, mesmo que lá dos rincões aonde ele estava do deserto, ele observasse que lá no palácio a coisa ia bem, que ia tudo de vento em popa. Não era bem assim. Que Deus agora ia mostrar para ele. Primeiro, o lugar da revelação, que está no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Olha como é importante a presença de Deus. Não é necessariamente o templo aqui, que hoje só tem aqui os irmãos que operam, e os irmãos que louvaram. Não é necessariamente essa construção. E também o é, sabe por quê? Porque congregar é bíblico. Lá em Hebreus está uma instrução para que não deixemos de congregar, não deixemos o ajuntamento. Sabe por quê, meu irmão? Você que estuda antropologia, você sabe disso. Somos indivíduos, porque temos vida própria, individual um do outro, mas somos sociáveis, precisamos viver em sociedade, isso desde os tempos mais remotos, da caverna, do Neolítico, do Paleolítico, enfim, toda a história da humanidade, a odisseia da história humana, revela que o homem precisa de ajuntamento. Por isso, quem gosta de um determinado time de futebol vai ser mais amigo daquele que gosta daquele mesmo time. E por aí vai. Então é importante essa reunião. Por isso estamos sentindo tanta falta dos cultos solenes aqui na Diamantina, no bairro das Nações e em todos os outros lugares onde se reúne o povo de Deus. Mas foi neste lugar, foi na presença de Deus, que Deus disse: espera aí, Asaf, você está enganado. Você está olhando o bracelete de ouro, o cetro de ouro, talvez na mão de Absalão, a coroa de diamantes e rubis na cabeça dele, o trono que ele está assentando, o carro de muitos milhões que ele está usando, um avião particular que ele tem. Você está olhando tudo isso, mas você está se esquecendo que ele vai descer à sepultura como você, Asaf. E o avião dele não pode ir junto. O dinheiro dele também não. Eu agora lembrei-me de uma história que ilustra bem isso. Um fazendeiro muito rico chamou os 3 filhos. Ele estava no leito de morte. E ele disse para os 3 filhos: olha, sei que dessa eu não levanto mais. Já era velhinho. Quando eu morrer, eu só quero que vocês me prometam uma coisa. Cada um de vocês vai depositar no meu caixão R$200 mil. Ah, coisa fácil. Vamos sim, pai. Pode ter certeza. Mas o senhor não vai morrer não. Mas se morrer, está cumprido. E o velho veio a falecer. O filho mais velho chegou lá, cumpriu, pôs 200 mil. O filho do meio pôs 200 mil. O mais novo, muito sagaz, fez um cheque de 600 mil, nominal ao pai, botou no caixão, tirou os 400 de troco e disse: está aí, meu pai, tem fundo no banco, aonde o senhor for pode sacar. Entenderam? Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso, catatumba não tem garagem. Asaf por um momento estava esquecendo disso, mas agora Deus entrava em cena e ia dizer para ele: te preocupa não, Asaf, porque quem aqui vive a vida de temor e tremor e servindo a Deus, ela prossegue após o túmulo. E uma coisa interessante, meu irmão, é que a própria Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá pecado. Esse infame, esse inimigo terrível que nos destrói dia a dia. Esse é o pior sofrimento da humanidade, é o pecado. Não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, não é outra coisa,
é o pecado. Esse sim é o nosso vilão. Então, no templo, na presença de Deus, Asaf vai ter esta revelação. Esqueci de trazer um lenço. E no versículo de 18 a 20, ele vai ter os pormenores desta revelação. Veja bem, no versículo 18 e 19, ele vai entender, ele vai ser revelado que os ímpios seguem um caminho escorregadio rumo à destruição. Oh, Rafael, muito obrigado. Desculpa os irmãos, a gente... Então veja bem, os versículos 18 e 19, os pormenores desta desolação que aflige o ímpio. Diz aqui: certamente os põe, quem? Deus, em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Sabe o que é que está acontecendo aqui agora? Sabe o que é que está chegando para o salmista? O que é que ele está entendendo? É que aquele indivíduo, aquele pavão, aquele tigre de bengala, todo armado, todo cheio de arrogância, todo empafioso, cheio de si mesmo, diante da realidade da morte, diante do iminente perigo que o assola e que adentra o seu palácio, ele agora se sente frágil. E quantos em momento como esse, que nunca pronunciaram o nome de Deus ou até achincalharam, como tem sido feito ultimamente por nossa sociedade, e dizem que é cultura. Cultura, permita-lhe dizer, cultura do inferno, cultura das trevas. Estes mesmos que achincalham num momento de dor, de perda, da realidade da morte, cai como bonecos de cera, cai como Ícaro quando as asas se derretem, né? As asas de Ícaro eram de cera. E muitos desses homens poderosos estão com asas de cera, estão voando até, estão planando, porque o vento é favorável, a corrente é favorável, mas quando os ventos são contrários, ou quando o sol da dificuldade do coronavírus aquece estas asas de cera, elas se derretem. Igualmente aquele indivíduo ou o Asaf que está sofrendo, esse indivíduo vai sofrer até mais. Sabe por quê? Porque Asaf tinha um consolo, Asaf tinha Deus, Asaf cria em Deus, Asaf louvava a Deus. E este indivíduo que vive uma vida distante e ignorante a Deus, onde e em que vai se segurar? Para quem iremos? O discípulo questionou Jesus: se só tu tens palavra de vida eterna. Pois bem, está aqui, a revelação de Deus foi lá no santuário, foi no templo, foi na presença de Deus. E agora Deus pormenoriza, para Asaf, qual é o fim desses ímpios. E no versículo 20, eles têm uma vida de sonho de coisa, na maioria das vezes utópica, que nunca vai se cumprir, né? Veja aqui, são como um sonho que se vai quando acordamos. Ou seja, depois, o sonho, gente, por melhor que ele seja, você está sonhando voando. Eu já sonhei voando, é uma sensação maravilhosa. Mas quando a gente acorda, estamos deitados, estamos na terra, estamos no quarto, muitas vezes até suado, dependendo da temperatura daquela noite, ou do dia, ou do momento em que você... Então, o sonho
é algo, dentro dessa figura aqui, é algo intangível, é algo que não está dentro da realidade. Então, o que é que Deus estava dizendo para o profeta, para o salmista, para o seu levita? Olha, Asaf, essa realidade que você está vendo é virtual, Asaf. Isso acaba, Asaf. Isso passa, Asaf. Eu me lembrei agora de uma situação que ilustra muito bem isso. E você que está me ouvindo ou vai me ouvir, você vai entender. Nos dias de Nero, segundo a história, ele injustiçou muitos cristãos. Ele matou muitos cristãos. E o mais famoso desses cristãos foi Paulo. Paulo foi decapitado nos dias de Nero. Agora eu vou lhe perguntar, quanto aquele homem que estava num calabouço, humilhado, destratado, injustiçado, e por fim teria sua cabeça rolando num patíbulo por homens injustos, amando do imperador cruel, sangrento. Quantos Neros você conhece no seu trabalho, na faculdade, aí onde você mora? E quantos Paulos existem no seu convívio social, nas suas redes sociais? Paulos e Paulas. Então veja que a própria história encarregou-se de praticar justiça com quem justiça merecia. Mesmo sendo um preso humilhado e tendo a sua vida ceifada por um grande imperador. Esse imperador hoje ninguém quase conhece, ninguém sabe quem é, mas Paulo, todos nós sabemos. E é como se Deus estivesse dizendo isso aqui a Asaf, né? Então Asaf, eles são como um sonho. E ele vai concluir dizendo, quando te levantares, Senhor. Aí ele vai chegar a essa conclusão. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. E nós, a igreja, cristãos, aguardamos o dia de que ele virá. Não mais como um cordeiro, mas como um leão. Como um leão. E sua igreja estará com ele para sempre. Finalmente, a segunda parte desse salmo, irmãos, para nós encerrarmos, é Asaf agora não mais com o ímpio, mas Asaf com Deus. Asaf esclarecido por Deus. Versículos 25 ao 28. Ele reconhece duas grandes verdades. Primeiro, Deus está guiando seus passos. Deus, perceba isso, escute isso. Você é servo de Deus, Deus está guiando seus passos. Versículo 21 ao 24, vejamos o que o salmista vai dizer. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Olha bem, ele sentiu inveja, ele vai repetir isso. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele chega a reconhecer que a atitude dele não foi nada condescendente de alguém que tem um raciocínio lógico. Contudo, sempre aí agora ele chega à realidade da vida dele como servo. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás em honra. Ou seja, a tua mão é quem me sustenta. Não sou eu que sustento a tua, não. O Senhor me escolhe. O Senhor me cata do meio do pecado, me tira desse mercado sujo e imundo em qual eu estava pendurado como um animal para ser vendido. E o Senhor me sustenta e me conduz nessa caminhada que tenha dor, que tenha diagnóstico de morte, que tenha todo tipo de intempéries. Mas uma coisa eu sei, e ele conclui no versículo 24, o Senhor me receberá em honra. Não é preciso eu levar minha Ferrari, minha Bugatti, a minha mansão, que eu não vou poder levar.
mas eu posso levar aquilo que fiz, que eu plantei para ti no teu reino, e tu me receberás e dirás: vinde, servo bom e fiel, entra na posse do teu rei. E esse reino, deixa eu dizer a você, não caduca como os reinos da terra, não passa como os reinos dos homens. Este reino é eterno. E finalmente, Deus está cuidando dele. Versículos 25 ao 28, para encerrarmos, diz assim: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar. Eu duvidei, eu quase caio, eu fiquei cheio de questionamentos, de dúvida, né? Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o que é a força dele, não é o intelecto, não é o poder do dinheiro político, social, até porque ele estava vivendo um momento, como se diz, de luta. Mas é Deus, é Deus. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Ele agora tem certeza disso e declara isso aqui no versículo 27. Os que te abandonam, com certeza perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Ou seja, Deus é amor, viu, amigo? Me escute. Mas Ele também é justiça. E a Bíblia usa uma linguagem ainda mais destrutiva para falar dessa justiça, mais assombrosa. Ele é fogo consumidor. Perceba o que é o fogo consumindo uma edificação. Vocês viram as imagens da Catedral de Notre Dame? Aquele símbolo, né, do turismo ali, uma construção gótica das mais belas do mundo. Quando o fogo estava ardendo sobre aquela construção, sobre aquele edifício, a gente só escuta o estrepitar das chamas e tudo é consumido, seja ferro, seja tijolos, madeira principalmente, seja vidas. A Austrália ardeu em chamas por muitos dias. Milhares, centenas de vidas, animais e gente e pessoas foram ceifadas. Pois bem, é essa linguagem do fogo destruindo, do fogo consumindo, que a Bíblia usa para falar da justiça de Deus. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Versículo 28, mas para mim, olha aqui, bom é estar perto de Deus. Apesar do coronavírus, apesar do liseu, apesar de outras enfermidades, seja qual forem, apesar de não haver sucesso naquele concurso que fiz, apesar de não conseguir terminar meu período lá na universidade, apesar dos problemas dentro de minha casa, bom é estar perto de Deus. Isso é bom. Isso é o suficiente. Isso é o que eu preciso. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor. Senhor em letra maiúscula, no Antigo Testamento, quer dizer o Deus do pacto, o Deus da aliança. Eu fiz do Deus do pacto, eu fiz do Deus da aliança o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Ou seja, não vou dar voz ao inimigo, não vou dar ibope ao inimigo, não vou exaltar a quem não tem Deus no coração. As pessoas, como diz o salmista aqui, podem até o bajularem, porque ele tem poder, porque ele está em evidência, porque ele está em eminência. Mas da minha boca, do meu coração brotará palavras de louvor
e de adoração ao Deus que está comigo e que, apesar da noite escura, fria e de pranto, o sol da justiça vai brilhar, trazendo consigo o calor da vida, o calor do ânimo, o calor da fé e da perspectiva que um dia eu vou ser recebido com honra por este Deus que cuida de mim. Concluindo, primeiro, o importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. Nada adianta ser bem-sucedido aqui, mas não saber aonde vai passar a eternidade. Tem gente que tem pavor da morte, e eu não estou aqui incentivando você a procurar morrer, pular do prédio, até, não. Mas se ela vir, como dizia um poeta, Gioia Júnior, lá dos anos 90, servo de Deus, procura depois as poesias dele no Google, que deve ter lá muita coisa. Ele dizia, vem doce morte. Se é com Deus, se é da vontade de Deus, e se eu estou servindo a Deus, eu não vou ter pavor desse momento final. 2, as provações que nos sobrevêm mudam as nossas prioridades. Sentimos vontade de buscar o que é eterno e imaterial. De alguma forma, a dor nos leva para mais perto do Senhor. Passamos pela prova mais íntimos de Deus do que quando entramos nela. Isso aqui é para quem tem temor de Deus, viu? A pessoa como Asaf, que tem temor de Deus, quando atravessa o deserto, quando sai lá na frente, que toma posse da terra onde mana leite e mel, vai ter um coração grato e vai valorizar tudo aquilo que Deus lhe deu. Não o que ele precisava, não o que ele queria, mas o que ele precisava. E muitas vezes o que precisamos é aquilo que é essencial, com certeza, para a nossa caminhada. 3, o bem supremo na vida não é a prosperidade. Não é a ausência de dor, mas a proximidade de Deus. Entenderam? Não é prosperidade nem a ausência de dor. Isso não é o nosso cavalo de batalha, nem é o quião mais precioso que podemos conquistar aqui nesse planeta. Mas é Deus na nossa vida. E por fim, o grande propósito de Deus neste tempo presente não é enriquecer o crente ou empobrecer o descrente, mas manter na sua presença pessoas dependentes dele, como eu e você, onde o verdadeiro próspero na vida é o que toma posse da comunhão com Deus. Amém? Essa é a prosperidade. Isso é o cântico de vitória de Asaf. Não que a dor tivesse cessado, não que o problema tivesse acabado, mas agora, revelado por Deus, o que era a verdadeira vida, Asaf só tinha palavras para dizer: bom é Deus para Israel, para aqueles que têm um coração puro. Amém? Que o Senhor nos dê essa consciência, que o Senhor nos conduza nesta vereda de justiça, que é o seu Cristo, o seu Filho, o caminho, a verdade e a vida. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que apesar de não vermos tantos rostos conhecidos, tantas pessoas que aqui estariam, mas temos certeza de que o que precisamos está aqui. A tua presença, através do Espírito Santo. Consola-nos, conforta-nos, fortalece-nos, ó Pai, pois Tu sabes da nossa estrutura, Tu sabes os pensamentos que vêm, Tu sabes a angústia que muitas vezes se aloja na nossa mente, Tu sabes as noites longas. Consola-nos, Senhor, pois só Tua presença
Somente é o que precisamos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos encerrando essa escola dominical, agradecendo em primeiro lugar a Deus, aos irmãos que aqui estão, dando essa assistência, aos irmãos do louvor, e convidando você para a noite estar sintonizados, né? Ligados nessa rede, aí onde você está, que teremos às 18h30 o culto. O pastor Orlando estará aqui ministrando a palavra de Deus. E nessa perspectiva da revelação de Asaf, vamos continuar a nossa vida, que tenhamos um domingo em paz. Você que tem seu dízimo e sua oferta, durante todos os dias o nosso irmão Joel está aqui na igreja para recolher, para lhe receber, e que a igreja precisa para a manutenção dos trabalhos. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.